Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula da nossa série As Armadilhas da Pornografia. E nós estamos aqui numa sequência de quase 2 dezenas de aulas muito importantes sobre essa temática. E antes de nós entrarmos aqui na 15ª aula, eu gostaria de pedir a você que, caso você não seja uma pessoa inscrita no nosso canal, se inscreva, porque nós colocamos aqui um ou mais vídeos diários e você vai recebê-los todos os dias lá no seu e-mail, pelo menos a informação de que nós postamos o vídeo, para que você possa crescer e amadurecer cada vez mais dentro daquilo que nós tratamos aqui neste canal. Também gostaria que você pudesse curtir aí o vídeo, para que nós tivéssemos então relevância nesse vídeo e ele chegasse a mais pessoas, e ao mesmo tempo que você o compartilhasse com aquelas pessoas que você conhece, que com certeza precisam ouvir sobre esse conhecimento. Fechou? Nós vamos estudar hoje sobre parafilias. É um assunto que a maioria das pessoas não costumam comentar sobre ele, talvez até muitas pessoas nem saibam o que significa parafilia. E é por isso que nós vamos estudar, porque de certa forma está muito linkado com a ideia do consumo da pornografia. Fechou? Bom, nós temos aqui duas designações de parafilia, e a primeira delas diz que parafilia é o nome dado aos distúrbios psíquicos caracterizados pela preferência ou obsessão por práticas sexuais socialmente não aceitas. Então, grosso modo, traduzindo isso, uma pessoa que tem parafilia é uma pessoa que tem o desejo e, consequentemente, se ela tiver condição, ela vai satisfazer esse desejo por alguma situação de prática sexual que na sociedade, no cotidiano, de forma muito comum, não é muito aceito, tá bom? Depois nós temos então uma segunda designação que diz, ou definição, que diz que para outras pessoas a parafilia é uma anomalia ou perversão da sexualidade caracterizada por uma contínua procura por excitação sexual por meio de objetos ou situações bizarras ou anormais. Então, uma pessoa que sofre com um problema de parafilia, ela nem sempre vai ter problemas com relação a tentar satisfazer seus desejos sexuais apenas e exclusivamente com a questão de ver algumas coisas, mas às vezes até pode envolver o uso de determinados objetos, e é sobre isso que nós vamos falar para você. Quando nós estudamos as parafilias, nós temos aí centenas de possibilidades de manifestações de desejos sexuais fora de um contingente socialmente aceitável e normal. Eu listei, na verdade, algumas parafilias aqui nas minhas anotações para falar com você, e dentre tantas eu vou citar pelo menos algumas para que você possa entender o quanto que a mente de uma pessoa pode vagar por alguns meandros que muita gente pode ficar perplexo, justamente porque a pessoa tem essa capacidade de fazer determinadas escolhas nessa tentativa de satisfazer suas vontades sexuais. Por exemplo, existe uma parafilia chamada de asfixiofilia. O que significa isso? É uma pessoa que sente prazer quando ela tem uma restrição intencional de oxigênio no seu cérebro. Então, às vezes a pessoa está numa prática de sexo com alguém e esse outro alguém, por exemplo, coloca na cabeça dessa pessoa um saco plástico e segura a boca desse saco plástico, e a pessoa começa, de certa maneira, a sufocar porque lhe falta oxigênio no cérebro. E muita gente sente prazer, acredite ou não, sendo asfixiada de maneira intencional pelo parceiro ou pela parceira. O grande problema é que isso pode se transformar num crime, principalmente se houver morte da pessoa que foi asfixiada. Então, é preciso, de certa maneira, tomar muito cuidado. Não é muito comum, mas infelizmente tem gente que gosta. Existe uma outra prática chamada bondage, que é a prática de contenção consensual de uma pessoa com fins de prazer. É quando a pessoa, por exemplo, é amarrada e ela, enquanto está sendo amarrada, ela vai ter o seu corpo manipulado de certas formas para que ela possa começar a sentir de fato prazer sexual. Existe uma outra parafilia chamada de coprofagia, que é quando a pessoa tem muito desejo sexual, ou seja, ela sente prazer, na verdade, sexual, quando ela está fazendo a ingestão de fezes. Então, de repente, no momento em que ela está na sua prática de atividade sexual, o parceiro ou a parceira defeca na sua boca e essa pessoa, então, passa a sentir prazer por conta de ter essa possibilidade de fazer a ingestão de fezes. E a coprofilia, que é o fetiche pela manipulação das fezes. Às vezes as pessoas não colocam na boca, mas quem tem essa parafilia
parafilia chamada coprofilia, ela sente prazer ao manusear, ao mexer nas fezes do seu parceiro ou parceira. Existe também uma parafilia que é chamada de exibicionismo. Então, o exibicionismo está, sim, linkado em muitos contextos sociais dentro das parafilias, que é o desejo de exibir, não é, os órgãos sexuais para uma pessoa estranha. Então, você já deve ter visto, pelo menos uma vez na sua vida, a informação, seja pessoal ou quem sabe pela televisão, de alguém que de repente estava no local público e expôs o seu órgão genital para outra pessoa ou para outras pessoas. Isso se chama exibicionismo. Também existe um fetiche por balões, ou seja, a pessoa sente prazer ao manusear balões de látex, acredita ou não, esses balões mesmo comuns de festa. Existe a gerontofilia, que é quando a pessoa tem desejo sexual e prazer sexual com pessoas bem mais velhas do que ela. Existe também o infantilismo, que é o desejo de ser tratado como criança no momento do ato sexual. Então estão ali os dois parceiros no momento do ato sexual e um deles tem esse desejo de ser tratado como se fosse uma criancinha, e isso é o que a pessoa gosta, porque segundo ela é o que gera prazer no momento da intimidade. Também existe a lactofilia, que é o prazer em ver o leite materno saindo do seio de uma mulher. Então, acredite, existem pessoas que sentem prazer sexual só de ver o leite brotando do seio de uma mulher. Existe também uma outra prática chamada masoquismo. O masoquismo já é mais comum, nós já ouvimos falar isso com mais recorrência, que é a obtenção do prazer com sofrimento próprio. A pessoa só tem prazer se, enquanto ela estiver na prática da atividade sexual, ela sofrer de alguma maneira algum tipo de circunstância que lhe gere dor. Então isso se chama masoquismo. Existe também uma parafilia chamada ninfomania, que também é conhecida como satiríase. É aquela pessoa que tem um apetite sexual excessivo e essa pessoa, então, ela deixa de ser de fato normal e ela se torna uma ninfomaníaca, precisando, inclusive, de tratamento especializado. Existe a necrofilia, que é a obtenção do prazer sexual com a prática da atividade sexual com cadáveres. E essas pessoas que têm essa parafilia correm muito risco, porque isso é crime. Então, todos quantos têm a necrofilia estão cometendo crime se elas vierem de fato a manipular um corpo para ter prazer sexual através de um ato, tá bom? Existe também um outro crime que também não deixa de ser uma parafilia chamada de pedofilia, que é quando as pessoas sentem prazer tendo atração e, por que não dizer, tendo de fato relacionamentos sexuais com crianças. Existe uma outra parafilia chamada de sadismo, que é quando a pessoa só tem prazer quando ela inflige sofrimento a outra parte. Então existe o masoquista que tem prazer quando ele sente sofrimento e existe o sádico que tem prazer quando ele inflige sofrimento a outra parte. E existe inclusive o sadomasoquista, que é a pessoa que tem prazer tanto recebendo sofrimento quanto infligindo sofrimento a outra parte. Existe também uma outra parafilia, inclusive, por menos que as pessoas acreditem nisso, mas também está enquadrado dentro da categoria de parafilia, que é o voyeurismo, que é a obtenção de prazer ao ver outras pessoas praticando sexo, ou quem sabe até, por que não dizer, quando as pessoas estão desnudas, ou seja, quando elas estão nuas. Isso pode com certeza ser crime, principalmente se a pessoa de repente for pega olhando, por exemplo, espiando alguém, colocou uma câmera escondida ou algo do tipo. Isso pode se tornar com certeza um crime. E existe ainda uma outra parafilia, dentre tantas, né? Eu disse para vocês que não são dezenas, são centenas. Eu separei apenas algumas para deixar esse conhecimento para vocês, mas existe uma outra que também é crime, chamada zoofilia, também conhecida como bestialismo, que é o prazer sexual enquanto se tem a prática com animais. Isso é crime, tá bom? Isso dá cadeia. Então, por que eu resolvi trazer uma aulinha só sobre parafilias? É simples, porque na verdade as pessoas que fazem consumo de pornografia, elas podem ser levadas, inclusive, a se aprofundar tanto nessa prática, a ponto de repente, entrar pelo caminho das parafilias. Então, pode ser que a prática sexual normal entre homem e mulher, para elas já não satisfaça mais, e elas então comecem a praticar esse tipo de situação na sua vida, ou seja, tentar de alguma forma trazer para sua história, né, para aquele momento específico, prazer sexual com algum tipo de situação tal como essas. É muito comum que essas pessoas que tenham parafilias, elas tenham sites especializados na internet comum, ou então, quem sabe, elas possam ter acesso à dark web, que nós chamamos,
que é uma internet paralela, que nem todo mundo consegue, aliás, são poucas pessoas que conseguem entrar nela, mas as pessoas muitas vezes têm sites especializados na internet comum, mas também têm sites especializados na dark web para que elas possam fazer consumo de tudo aquilo que de repente se encaixe dentro de uma parafilia que ela possa estar usando como recorrência para o seu prazer sexual. Pessoas que sofrem com parafilias precisam de tratamento com profissionais especializados. Por quê? Porque uma parafilia é, de fato, como nós dissemos aqui numa das nossas definições, não deixa de ser um distúrbio psíquico e para outras pessoas não deixa de ser também uma anomalia ou perversão da sexualidade. Então, com certeza, para sair dessa ideia, não só do consumo de pornografia, mas para abandonar as parafilias, é necessário acompanhamento com um profissional especializado. Não é algo simples e pode evoluir para comportamentos cada vez mais fora do comum, inclusive não é à toa que muitas pessoas acabam cometendo literalmente verdadeiras atrocidades, não só consigo mesmas, mas com outras pessoas, na intenção de gerar prazer sexual. Acredite ou não, existe uma parafilia onde a pessoa tem tanto prazer em ver o sofrimento próprio que as pessoas começam a tirar algumas partes do próprio corpo. Eu já acompanhei, por exemplo, uma situação de uma pessoa que tinha interesse de fazer a própria extirpação do seu órgão genital. No caso, era um homem, por conta de adquirir prazer. Então, perceba a que ponto a pessoa pode se aprofundar no sentido de consumir pornografia e não se satisfazer, de repente, procurar caminhos cada vez mais distantes da realidade, tá bom? Tome cuidado, pense nisso e fique comigo para a próxima aula.